não quero emigrar. Hoje vamos ter aqui uma conversa interessante, tendo em conta que eu acho que já descobri porque é que tantas entidades e tão diversas estão a reagir em relação ao Chega. Volto a dizer, eu não sou do Partido Chega e eu nem sequer votei no André Ventura. Isto não quer dizer que se não fosse agora eu não o fizesse. Isso é outra questão. Mas eu estou perfeitamente à vontade de falar sobre aquilo que sinto relativamente àquilo que eu estou a ver, porque não os represento, não sou do partido, não sou mandatado por eles, ninguém me paga nada por fazer os meus vídeos, é a minha paixão. Portanto, meus caros amigos, vamos aqui falar um bocadinho sobre aquilo que está a acontecer. Há uma coisa que é verdade. Tal como Chega, André Ventura, eu também não gosto da forma como o sistema está implementado. E incomoda-me esta sacanice, esta aldrabice, esta vigarice que tem sido feita ao povo português desde há 45 anos a esta parte. Praticamente 45 anos. É uma sacanice, é uma aldrabice, é uma roubalheira. Tornaram-nos autênticos escravos. Esta é que é a grande verdade. Portanto, tendo em conta que finalmente um partido /homem está pelos vistos, está a dizer aquilo que me vai na alma, não só a mim, mas como a todas as pessoas que, como eu, estão esclarecidas relativamente àquilo, deixa-me aqui fechar aqui umas janelas, mas relativamente àquilo que está a acontecer com o nosso país, há com certeza que estes homens, enquanto se comportarem desta forma, enquanto verbalizarem aquilo que eu sinto e enquanto demonstrarem que estão do lado, aparentemente, pelos vistos, do povo português, defendendo e preparando ou propondo uma alteração na sociedade que seja verdadeiramente transparente e que promova o desenvolvimento pessoal dos cidadãos, meus caros amigos, estou convosco. E é exatamente por isso que eu vou aqui dizer umas coisas que me estão aqui entaladas novamente. Em primeiro lugar, digam-me, por favor, se me estão a ouvir bem e se me estão a ver bem, se as coisas estão a correr por forma a que nós nos consigamos entender, não só nós agora, mas também aqueles que não podem estar aqui a ver-me neste momento, mas que me possam vir a vir aqui ver o vídeo mais tarde. Portanto, estão-me a ver, estão-me a ouvir, está tudo bem? França Lyon, boa. Gorete Figueiredo, boa tarde Jorge Lobo, Bílio Azevedo, olá Vânia, obrigado pelos hashtags, Teresa Santos, boa tarde aí de Zurique, Rui Macedo, força aí pessoal, é isso mesmo, José Ramiro, e vocês vão reparar, eu hoje fiz uma coisa que eu ainda não tinha feito, que foi descascar o programa todo do Chega, e há coisas que eu descobri também muito interessantes, que têm a ver exatamente com vocês que estão aí desse lado, e que já tinham percebido que em Portugal não conseguiam atingir os objetivos que se tinham posto enquanto humanos e muito menos enquanto cidadãos. Tem interesse no meio disto tudo de saber que há um partido político que pensa em nós que estamos longe de Portugal. Finalmente, em vez de pensarem em nós como tetas para eles sugarem, não. Estes pensam em nós como cidadãos. E, aliás, eles dizem aqui no programa deles, dizem que nós não somos 10 milhões, nós somos 15 milhões. 15, exatamente, porque há 5 milhões que estão fora. Bom, vamos lá ver se vocês me dizem que me estão a ouvir bem. Cumprimentos desde o Vietnã, grande Pedro Santos no Vietnã, essa está boa. Boa de França, Pedro Leonel. Digam-me se me estão a ouvir bem, companheiros. A Vânia diz, vejo e ouço na perfeição. Muito bem, sim senhor. Bom, meus caros. Então, o que é que me motivou aqui a este vídeo? Bem, houve aí uns companheirositos que fizeram, e está a haver um ataque enorme ao André Ventura e ao Chega, como vocês andam a ver, mas, é verdade, o André parece que teve aqui este fim de semana, teve aqui uma série de atividades, infelizmente não houve oportunidade de o trazer aqui ao Quero Emigrar, mas onde haver outras oportunidades, talvez já para a semana se consiga fazer um direto com ele. Estou em conversações com a malta dele, para ver se consegue arranjar um buraquinho para se fazer aqui uma conversa. Bom, portanto, vão preparando as vossas perguntas, porque nessa altura têm toda a oportunidade de fazer esclarecerem-se, porque acredito que aqueles que estão a ver-me
não são só os meus amiguinhos, são os meus desamiguinhos também, e que com certeza que vão tentar aqui apanhar alguma coisa. Agora é que o apanhámos, pá, agora é que ele, estou a ver, eu não dizia, ele é um malandro. Não é? A gente já sabe como é que esta gente funciona. Boa tarde aí para o Luxemburgo e para Frankfurt também. Bom, dizia eu que houve aí um rapazito que fez a partilha de um programa da TVI que é A Hora de Constança, em que uma mulher que já tinha mais do que idade para ter juízo está a fazer análises políticas de uma forma, obviamente, encaminhadas para a manutenção do status quo, porque esta é que é a verdade, meus caros. Todas estas entidades, não é por acaso que até no Parlamento o Costa chegou a dizer logo quando ganhou as eleições: eu estou preparado para fazer ligações com todos, menos com o Chega. Com o Chega não, não, chega para lá, chega. Hã? Com o Chega não. Com os outros somos todos amiguinhos. Obviamente que são. Estão a manter o status quo. Há determinadas benesses que estes meninos recebem que o Chega está a dizer: eu vou acabar com esta trampa toda, eu acabo com esta marmelada toda, eu vou acabar com estes lugares todos de deputados. 230 deputados. O Chega diz que são mais do que suficientes 100. Imagina, 130 gajos a dizer: porra, será que eu vou calhar nestes 130 que vão pôr a andar? Pá, não pode ser, pá. Haver um partido político que vai para o Parlamento dizer que vai acabar com mais de 50% dos lugares de deputados, não pode ser um indivíduo bem-vindo. Por isso o puseram lá, bem no cantinho, na extrema-direita, que é para ser identificado como extrema-direita. Aquele gajo é extrema-direita, ele é mau, é feio, é o papão, é do boogeyman. Hein? Vamos todos ter medo dele. E vamos já todos pôr lá nada aqui para fora. E vamos arranjar todas as razões para pôr daqui para fora. E vocês já vão ver porquê. Primeiro, esta senhora Constança, então, da Hora da Constança, faz então uma análise sobre a questão que surgiu, que veio aqui há pouco tempo a lume, acho que foi na semana passada, relativamente a um jornalista que decidiu expor o programa político do Chega, que eu tenho aqui, e como vocês hão de poder eventualmente conseguir ver, tenho aqui muita coisinha escrita, iluminada e não sei o quê, que é para a gente falar. Mas pronto, parece que este Diogo qualquer coisa, foi isso? Capaz de ser qualquer coisa desse género. Mas então o jornalista decidiu expor o programa do Chega e dizem eles, e vejam bem, logo no dia a seguir o Chega retirou o programa do site. Porque iam, como é que ela diz... corrigir, diz a apresentadora. A apresentadora está sistematicamente a induzir o telespectador para pensar mal do Chega, para pensar mal do André Ventura, do partido político. Então está sistematicamente a induzir, eles agora vão corrigir, não é? Como se as coisas que estivessem escritas no programa político do Chega tivessem que ter correção porque alguém descobriu alguma coisa que afinal está mal, que afinal não se pode dizer, que afinal é errado, que afinal é fascista, ou de extremas, que é direita, ou que é ditatorial, qualquer coisa, ou xenófoba, qualquer coisa. Inclusivamente tivemos aí, como vocês sabem, um ex-jornalista, um Carlos Narciso, a dizer que, através disto, ele tinha chegado à conclusão que os pretos não podiam, ele disse, os pretos não podiam ter os mesmos direitos que os brancos, as mulheres não podiam ter os mesmos direitos que os homens, e os partidários do Chega, com certeza que não iriam ter os mesmos direitos que os outros partidários de outros partidos. Ele disse isto. Como eu disse, foi no último vídeo que eu fiz sobre isto, eu se fosse ao Chega, punha o gajo em tribunal. Era limpinho. Mas enfim, isso é outra questão. Continuando. Então, a nossa amiga apresentadora está sistematicamente a induzir o telespectador tentando demonstrar que eles agora estão-se a esconder. O Chega está-se a esconder. Basicamente, eles retiraram aquilo do site. Portanto, não era aquilo que eles queriam que se soubesse. Eles então esconderam-se. Não é? Esconderam-se. Bom, eles não só não se esconderam, como o texto está novamente no site. Desta vez não está em PDF, está escrito. A meu ver, porque é mais fácil as pessoas acederem ao texto, em vez de terem que fazer o download do PDF, basta procurarem
no texto do site é muito mais fácil, inclusive para se fazerem buscas é muito mais fácil, sobretudo para as pessoas que têm mais dificuldade em utilizar os meios informáticos. Eu sei que faço o download e mesmo no PDF consigo fazer as buscas e tudo o resto. Mas sei que se calhar há pessoas que não sabem fazer download ou que até têm medo de fazer download de um PDF, porque até podem pensar que isto é, mas é um vírus que vão meter no meu computador e depois vão-me espionhar e vão-me ver pelas câmaras e depois vão tirar os números do meu telemóvel e os números dos meus cartões de crédito e depois vão à minha conta bancária e vão roubar tudo. Eu vou ficar tão pobre assim. E há tanta gente que pensa assim, não é? Não quer dizer que não aconteça. Mas convenhamos, não temos que andar com medo em relação a tudo, não é? Bom, podem fazer o download de algum PDF, façam o scan com o vírus scan e com certeza que se houver algum problema ele identifica. Nem sempre, mas na maior parte dos casos é assim. Mas pronto, neste momento o texto está disponibilizado no site do Chega e pasmem, não alteraram uma vírgula. A sério. Eu dei-me ao trabalho de descascar tudo aquilo que está escrito, confrontar com aquilo que eu fiz de download do PDF. Não só eles não alteraram uma vírgula, não alteraram nenhum conceito, como pior ainda, fizeram ainda pior. É que nem a merda dos erros ortográficos os gajos corrigiram. Aquilo foi nitidamente copy-paste. Ou seja, é óbvio que os homens não queriam esconder nada e retirar algumas coisas que achassem que podia ser mau, errado, feio e que não se pudesse dizer. Não, o texto é exatamente o mesmo. Está disponibilizado de forma mais fácil para que as pessoas continuem e sejam mais induzidas a ler. Epá, leiam, caramba! Leiam, não se deixem emprenhar pelos ouvidos por estes comentadores do status quo do sistema, que a única coisa que pretendem é deixar as pessoas na dúvida, ou sobretudo, se possível ainda, começarem a odiar este homem e este partido novo que entrou pelo Parlamento dentro e começou a chamar nomes a toda a gente, tal como fez o Paulo de Moraes aqui há uns anos atrás. Lembram-se? Há um videozinho, se procurarem no YouTube, Paulo de Moraes mais Assembleia da República. E vão ver um vídeo fabuloso de 15 minutos, onde o Paulo de Moraes faz ali como direi, um resumo da podridão que existe dentro daquela casa, dentro do Parlamento. É de delirar. Aliás, eu comecei a acordar exatamente com aquele vídeo. Obrigado, Paulo. Bom, continuando então. Então o que é que esta senhora diz na sua verborreia da Hora da Constança? Que estes homens vão acabar, vão arrasar de uma penada, segundo ela diz, isto são palavras dela, de uma penada arrasa o Estado Social. Quer privatizar hospitais, universidades, escolas e ensino público. Isto é o que ela diz, e é verdade. O Chega, o André Ventura, quer privatizar hospitais, universidades, escolas e ensino público. Quer. E nós que estamos habituados, porque fomos criados desta maneira, a pensar que o Estado tem que tratar de nós, tem que nos ensinar, tem que nos formar, se calhar não é bem assim. Se calhar o Estado não é essa a sua função. Se calhar o Estado é mais de coordenação, não é de nos... como há uma palavra fabulosa para isto, que é basicamente, não é instrumentalizar, mas é, de certa forma, é isso que se pretende dizer. Quando temos um Estado que ele próprio controla o que é que nós vamos aprender, como é que nós vamos aprender. Vocês já pensaram nisto? Vocês já pensaram, alguma vez puseram em causa o que é que nós aprendemos e porque é que aprendemos o que aprendemos nas escolas? E porque é que nós aprendemos daquela maneira, com aquela estratégia? Vocês acham que são os professores que decidem a forma como se ensinam os alunos? Não são. É o sistema que utiliza os professores para ensinar daquela maneira, sentadinhos nas cadeirinhas, com o script já, não é o script, eles não leem o script, mas com a matéria já toda preparada, nos livros que os pais têm que comprar todos os anos, mesmo, isto tem um lobby fortíssimo das editoras que obriga a que os pais gastem na ordem dos 200 a 300 euros por ano para darem os livrinhos aos seus filhos, que é uma roubalheira enorme. Quer dizer, todos os anos a geografia altera, todos os anos a matemática altera-se, todos os anos a história altera-se, todos os anos a filosofia altera-se também, todos os anos, não é? Aliás, fazendo aqui um pequeno parênteses,
Este programa é um verdadeiro tratado filosófico. Dá gosto de ler deste programa. É um tratado filosófico, é uma proposta de criação de um sistema social totalmente diferente. Só me lembro de ter tido um gosto tão grande, e enfim, mal comparado, atenção, um gosto tão grande quando li A Utopia de Tomás More, que é um livro também delicioso de se ler. É uma utopia, porque, enfim, é uma estrutura social criada com humanos, e como todos os humanos, nós sabemos, têm as suas próprias paixões, intenções e tendências, de maneira que um Estado criado daquela maneira, na utopia de Tomás More, era capaz de não ser muito fácil de implementar. Este não tenho dúvida nenhuma que é, e é delicioso ler-se. Ler-se este programa é delicioso. Bem, então, continuando, o que é que a senhora diz também mais? Não quer que o Estado tenha posições em empresas públicas, CP, CGD, etc. O Chega não quer que o Estado tenha posições em empresas públicas, CP, CGD, etc. É mau isto? O que é que nós vemos? Que podridão nós vemos destas entradas e saídas da política para as empresas públicas, das empresas públicas para os governos? Ministros que tutelam a área das obras públicas depois vão para empresas que andaram a tutelar, como é a questão do ministro que foi para a Lusoponte, que era primeiro-ministro das obras públicas, foi para a ministro da Lusoponte, a presidente da Lusoponte, a administrador da Lusoponte. Mas isto é escandaloso ou não é? E a Lusoponte não é pública. Hein? Mas há uma série de outras empresas públicas para onde os senhores ministros, secretários de Estado e aquela gentalha toda se prepara depois para se meter lá. Não têm que saber nada sobre as empresas públicas. Só fazem merda quando para lá vão, na maior parte dos casos. Epá, mas são políticos, empresas públicas, o resto tacho. E este homem vem dizer, vamos acabar com esta mama. O que o André está a dizer é, vamos acabar com esta mama das empresas públicas. Nós não precisamos de empresas públicas. Nós só precisamos de coordenar o funcionamento de determinados serviços. Coordenar no sentido de manter uma regulamentação, ok? Portanto, isto para mim não é nada de escandaloso. Mas depois diz isto. Quer um festival de vantagens sobre os contribuintes ricos. E então ela explica, quer abolir o IMI. O IMI? Mas espera lá. O IMI é só para os ricos? Só os ricos é que pagam o IMI? Aliás, o que acontece na maior parte das vezes é que os ricos arranjam estratagemas para não terem que pagar o IMI. Isso é outra questão. E, aliás, os partidos políticos pagam o IMI? Eu acho que não. O IMI? Eu pago o IMI. Eu não sou uma pessoa rica. A maior parte das pessoas tem que pagar o seu IMI. O IMI, para mim, é um imposto abusivo, é uma forma, digamos que legal de sacar ao contribuinte de uma forma quase criminosa, a meu ver, na minha opinião, criminosa. Mas isso é outra questão. Ele quer abolir o IMI, não é para os ricos. O IMI toda a gente paga. Tanto faz querer acabar com o IMI, porque nós já pagamos a nossa casa, nós já pagamos a casa e temos que pagar os esgotos e temos que pagar tudo o que tem a ver com a zona onde nós vivemos. Porque é que temos que andar a pagar IMI? IMI? IMI é um abuso por parte do Estado. Por simplesmente. E não é só o IMI. Hein? Aliás, nós somos sobrecarregados de impostos. Está sempre a sacar ao contribuinte. Com que direito? Que direito têm eles de estar sistematicamente a criar novos impostos? IMI é para acabar. Acho muito bem. André, high five. Abolir taxas sobre as mais-valias. Espera aí. Eu não sou rico. Eu comprei uma casa. Se eu quiser vender a minha casa, porquê que eu tenho que pagar uma taxa sobre a diferença daquilo que eu paguei para aquilo que eu vou vender? Porquê? A casa é minha. Porquê que eu tenho que pagar mais-valias? Não é só para os ricos, minha querida Constança. Não. Para toda a gente. É a proteção do cidadão. Bom, continuando. Diminuir o IRC. Faz muito bem diminuir o IRC. Quanto mais baixos forem quanto mais... Ouçam, caramba, estas constâncias. Quanto mais baixos forem os impostos para as empresas, mais emprego elas criam, caramba. Mais empresas vêm para Portugal trabalhar. E vêm com isso, vêm trazer
O wealth vem trazer riqueza para o país. Portanto, baixe-se, obviamente, o IRC o mais possível. Que é assim que os países crescem. Não é sacar ao máximo. É ajudar as empresas, é estar do lado das empresas, é criar na parte de justiça, leis que protejam e, sobretudo, que sejam claras, que as empresas olham para as leis e saibam com que linhas é que se cosem. Não é como fazem estes partidos de esquerda continuamente, e não só, que é sistematicamente alterar as leis, alterar as regras, alterar os impostos, alterar tudo sistematicamente. Todos os anos há coisas a serem alteradas para as empresas. Isto faz algum sentido. Portanto, querem ter empresas que trabalhem no país, que ajudem a criar riqueza, que ajudem a criar emprego, baixem o IRC. Portanto, acho muito bem que se baixe o IRC. Um verdadeiro festival, diz ela. Portanto, que é o que quer abolir o IMI, abolir taxas sobre as mais-valias, diminuir o IRC, um verdadeiro festival. Ou seja, ela induz na consciência do cidadão que tudo isto é errado. Tudo isto é abolir o IMI, abolir os mais-valias, é tudo errado. Bom, que o Estado deve deixar de tirar aos ricos para dar aos pobres. Ouçam lá, esta ideia de se tirar aos ricos para se dar aos pobres é exatamente o nivelamento por baixo. Ou seja, por muito que as pessoas gostam de trabalhar e de criar riqueza, trabalhem e criem riqueza, vai-se-lhes tirar ao máximo para se darem aos pobres. Mas que tipos de pobres? Pobres porque querem ser pobres? Ou por pobres porque têm mesmo dificuldades e a forma como eles foram encaminhados em termos da sua vida os levaram a tornarem-se pobres, ou porque tiveram problemas e os fez com que se tornassem pobres? Qual é a diferença? Basicamente, isto é a ideia marxista, não é? Que é todos devem ganhar o mesmo, todos devem ter o mesmo dinheirinho, ou seja, vamos fazer com que as pessoas não queiram fazer o máximo deles próprios e atingir o máximo do seu potencial, porque, na verdade, vai dar ao mesmo. É isto que querem criar, este tipo de sociedade que querem criar. Este homem não concorda, eu não concordo também. Sistema de saúde, vou ao hospital e pago. E só em casos extremos poderá haver uma ajuda ao Estado. Não é exatamente assim. Atenção, já vamos ler mais para a frente aquilo que ele quer dizer em relação a isto, ok? Cheques de saúde, educação e habitação, cá estão os tais cheques, são transitórios. Querem saber os detalhes? É para falem com o homem, falem com o Chega. Querem saber como é que ele implementa isso? Falem com o Chega. Entrevistem no caramba, em vez de falarem assim de cor. Aliás, vocês vão ver uma coisa muito gira. E é este programa que ele diz que vai corrigir. Isto aqui diz a apresentadora. E é este programa que ele diz que vai corrigir. E a Constança diz que vai clarificar. E então estavam todos à espera que o site do Chega apresentasse um programa clarificado. Pasme-se, não só clarificado, como muito menos corrigido. Mas vocês reparem que a apresentadora a induzir, vocês quando quiserem perceber o que é a manipulação da mente humana, é isto. É uma apresentadora que quando nós estamos a ver um qualquer programa, eu não, que eu falo assim um bocadinho muito descontraído, digamos assim. Mas, e mesmo eu, vocês algumas vezes me ouvem falar e devem considerar que qualquer coisa que eu diga é certa. Não é, sou eu, é a minha opinião. E em termos das televisões, as pessoas quando veem as televisões, quando veem, ouvem o que as pessoas dizem, mesmo em termos do apresentador, nós começamos a ser manipulados a pensar que aquilo que ela está a dizer é o que faz sentido. Sobretudo quando não temos bagagem académica, enfim, bagagem de conhecimento que nos permita analisar e avaliar aquilo que está a ser dito. Por isso é importante lermos. Também por isso é importante lermos, ok? Mas então diz ela que é clarificar. Interessantemente, como eu vos disse, já está novamente no site do Chega o texto todo, nem clarificado, nem corrigido. Está exatamente como estava no PDF. É exatamente a mesma coisa. Mas depois diz esta pérola, termina com esta pérola. Vamos lá todos agora sentarmos bem e descontraídos para ouvir uma pérola. E a pérola é esta. O que é extraordinário é haver um partido que tem um programa que vai a votos e que ao fim de um mês e tal venha dizer que afinal precisa de ser clarificado.
Vocês não acham isto fantástico? Bem, reparem, eu nunca ouvi esta senhora, também é verdade que foi a primeira vez que eu ouvi falar, me acredito, provavelmente será a última. Mas será que esta senhora alguma vez pôs a questão das leis que são feitas no Parlamento pelos escritórios de advogados aos quais pertencem os deputados que estão no Parlamento? Vocês reparem, nós temos advogados no Parlamento, mas eles não têm que fazer as leis. É assim, vocês que estão aí desse lado, é-vos sacado do vosso bolsinho os vossos impostos, para depois aqueles que estão no Parlamento e que deveriam estar a criar as leis, não. Eles levam as leis para os seus escritórios de advogados, para os escritórios de advogados ao qual eles pertencem, vejam bem, esta podridão, ao qual eles pertencem, criam as leis, se calhar até são putos que acabam de sair das universidades e pronto, e são pagos ao preço de estagiário, digo eu, se calhar não estou muito longe, não sei, mas pronto, é uma hipótese, porque eu já vi outras coisas este ano. Mas então, fazem as leis nos seus escritórios de advogados, que depois vendem ao Estado. Quem é que paga? São vocês que estão aí desse lado, aí dos vossos bolsinhos, dos vossos impostos, que o Estado paga, mas o mais interessante no meio disto tudo é que depois pagam-se milhões, vocês ouviram bem, milhões de euros na clarificação das leis que eles, com os seus escritórios de advogados, criaram. Porque depois é preciso haver clarificações sobre a lei, que eles não sabem dar, os deputados não sabem dar essas clarificações. Têm que ser novamente os escritórios de advogados a vender essas clarificações a preço de ouro. E ela não fala nisso. Ela vem falar sobre um programa político que, pelos vistos, é preciso clarificar. E por que será que é preciso clarificar um programa político? Porque é o programa político do Chega. Ele, inclusivamente, começa no seu preâmbulo, começa com isto. Para que não restem dúvidas, está aqui na página 5, para que não restem dúvidas, as nossas teorias e práticas políticas fundam-se nas reflexões de autores como, depois diz, Adam Smith e a sua ordem espontânea, Montesquieu e a sua separação de poderes, John Locke e os seus direitos naturais, Edmund Burke e Roger Scruton e as suas reflexões sobre a interconexão entre liberdades, mercados livres, tradição e autoridade. Ou ainda, Ludwig von Mises, com o seu tratado sobre a ação humana, ou Friedrich von Hayek e o seu Lei, Legislação e Liberdade. Interessante. Vocês já ouviram algum desses VIPs, esses iluminados, comentadores do sistema, pôr em causa alguns destes? Porque era daí que esta gente intelectual devia começar a dizer assim, então um partido político que baseia os seus princípios num John Locke, e pá, este gajo são os fascistas. Eles eram capazes de dizer uma coisa destas? Ou em que a sua filosofia política se baseia em Montesquieu, e pá, vamos todos morrer afogados, ou o céu vai nos cair em cima da cabeça, como aconteceu a todos os outros países que basearam a sua forma de funcionamento nos princípios de Montesquieu. Alguma vez ouviram falar nisto? É porque não deve ser fácil eles apontarem o dedo aos autores que ele aqui identifica, inclusivamente, não conseguem, talvez dizer, então, mas espera aí, então, mas ele diz que baseia os seus princípios filosóficos ou políticos aqui no Adam Smith e a sua ordem espontânea. No entanto, ele diz aqui na página 320 e tal, que isto assim, que vai estar exatamente, liminarmente contra o que diz Adam Smith aqui. Nunca ouviram falar nisto, para não? Isto quer-vos dizer o quê? Que aquilo que estes homens aqui escreveram está efetivamente de acordo com os escritos que estão aqui e estão de acordo, e os escritos que ele aqui referencia estão de acordo com aquilo que se provou que seriam sociedades sustentadas, bem sustentadas e em que o cidadão é defendido. Não será isso? Digo eu, penso eu, isto é a minha forma de pensar. Mais uma vez, não acreditem em mim. Pensem com a vossa cabeça.
Isto é o que está aqui escrito e não vi ainda nenhum desses pseudo-intelectuais de pacotilha, incluindo esse palhaço que aí anda a fazer uns programas interessantes, que até é um palhaço muito giro, farto-me de rir com ele, que é o Ricardo. Tenho muita pena que ele seja todo descardalho e que, inclusivamente, tenha posto em causa estes indivíduos. Este indivíduo, aliás, o André Ventura, de uma forma verdadeiramente irracional, só para dizer o mínimo. Bom, bem, estamos aqui há quanto tempo? Estamos aqui há 30 minutos. Eu não vos quero tirar muito mais tempo, porque eu tinha aqui tantas coisas para ler para vocês. Mas olha, vamos fazer o seguinte. Vocês são capazes de me gramar mais 15 minutinhos, hein? São capazes de me aguentarem mais 15 minutinhos, de maturar mais 15 minutinhos. Exatamente. Que era, olha aqui o Jorge Lobo a dizer Ludwig von Mises. Ludwig von Mises. Vamos lá olhar aqui para o nosso amigo Ludwig von Mises, com o seu tratado sobre a ação humana, exato, que em 1922 ou 1923, não sei se assim é, estou a aprender, meu caro, contigo, Jorge Lobo, percebeu de caras que a teoria anticapitalista em que assentava Marx e o comunismo era perfeitamente utópica e impraticável. Exatamente. Que, aliás, é o que nós temos visto, não é? Esta teoria anticapitalista, até a Rússia foi abaixo, teve que alterar a sua forma. E inclusive a China, não é? A China já não é comunista como era antigamente, continua a ser ditatorial. Não é? Porque o Estado continua a controlar as empresas e continua a controlar os cidadãos, mas já não é como era antigamente. Já alteraram completamente a forma como eles implementam a sua economia, ou como controlam a sua economia. Mas continuando. Vamos então, o tempo é de borla, diz o Marco Pereira, a grande Marco, é assim mesmo. Ok, Jorge, obrigado. Então vamos lá ver. Diz ele, na teoria política o Estado surgiria de um contrato social implícito. Ao longo dos tempos, de forma lenta, mas continuada e segura, o Estado foi-se paulatina e sucessivamente apropriando de mais e mais funções e do dinheiro mais dinheiro para as custear, até o momento em que pouca autonomia de decisão e pouco dinheiro resta ao cidadão e contribuinte. Isto diz um fascista, um extremista, diz um partido que é de extrema-direita, é o Papão. Ele diz isto. Vocês estão-nos a sacar continuamente dinheiro por todas as razões e mais algumas que já nem fazem qualquer sentido e de tal forma que neste momento o contribuinte já paga trabalha entre 7 e 8 meses para pagar ao Estado. Mas vamos continuar. Suprema, isto é neste ponto que hoje nos encontramos. Depois diz, suprema ironia. A base do contrato social implicava a delegação de poder em troca de justiça e de segurança. Isto é o contrato social. Há, inclusivamente, um livro sobre isso. Já não me lembro qual foi o filósofo que escreveu o contrato social, mas, Jorge, tu deves te lembrar, escreve aí. Hoje, os cidadãos continuam a cumprir a sua parte no contrato, delegando poder como cidadãos e recursos como de contribuintes. Só que o Estado não cumpre a sua parte, que seria a de dar, em troca desse poder e desses recursos, segurança e justiça. Uma e outra são diminutas, enviesadas e de má qualidade. Concordam ou não concordam com ele? Nós damos massa e damos a nossa liberdade, ao fim e ao cabo, ao Estado. E o Estado devia dar segurança e justiça. Onde é que está a segurança? Onde é que está a justiça? Justiça. Vejam o que é que está a acontecer com o caso do Sócrates, que tem acontecido com o caso de todos os banqueiros que nos levaram à falência. 18 bilhões de euros, meus queridos. 18 bilhões que já nos sacaram como se fosse uma coisa normal. Os bancos irem à falência com toda a roubalheira que fizeram, que é para não haver dúvidas, roubalheira. Ricardo Salgado está na prisão, Oliveira Costa está na prisão, todos os administradores, tanto de um banco como de outro, ou como de todos os outros, que andam agora a sacar dinheiro ao erário público, estão na prisão. Então isto é que é a justiça que eles nos querem dar em troca da nossa liberdade? Hã? Bom, continuando. Entre outras funções usurpadas, cabe referir a chamada função redistributiva, alegadamente fundada na teoricamente ótima, mas ilegítima intenção de ir buscar recursos aos que mais podem para os alocar aos que mais necessitam. Essa função dita redistributiva não passa, e cada vez mais,
de uma forma nem mesmo hábil, de retirar compulsivamente recursos aos que menos poder reivindicativo têm, para os distribuir aos... Agora ouçam isto. Sacam aos que menos podem reivindicar, para os distribuir aos que mais votos representam, deixando uma grande parte nas mãos de quem os distribui. Isto não é claro? Vocês não concordam com isto? Ou seja, aqueles que menos podem reivindicar, que é a classe média, vai sacar o máximo. Onde é que está a ser sacado o máximo de dinheiro para os impostos? Não é a classe média? A classe média está a pagar isto tudo. A classe média saca-se o máximo, redistribuindo para aqueles que representam mais votos, ou seja, as classes mais baixas, as classes que andam aí desgraçadinhas porque, enfim, é assim, é a forma como o sistema está implementado, porque inclusivamente, como vocês sabem, muito do nosso dinheiro é para subsídios para aqui, subsídios para lá, os desvalidos, os indivíduos que não têm, que têm tem um nome, um rendimento social básico ou algo desse género, ou seja, aqueles que não trabalham, os subsídios de desemprego, aqueles que não trabalham ou que não querem, ou os que não trabalham porque não têm mesmo emprego, ou os que não trabalham porque pura e simplesmente foi decidido que tinham direito a receber um subsídio e que por isso nem sequer se esforçam para conseguir arranjar um emprego. É isto que está a acontecer. Distribui-se para isto que é para se manterem os votos. O que é que fazia o Brasil? É exatamente a mesma coisa. Eles tinham que é o Bolsa Família. Eles tinham o Bolsa Família. Nós temos o rendimento social garantido, algo desse género. Ou seja, estamos a dar dinheiro a pessoas que não querem trabalhar, por simplesmente, muitos deles, que não querem mesmo trabalhar, não têm qualquer interesse em trabalhar, porque sabem que tem aquele subsídiozinho. E mais, quem é que está a dar aquele subsídiozinho? É este governozinho. Então vou continuar a dar dinheiro, vou continuar a dar o meu votozinho a esta facção política, que é o que nos dá dinheirinho a nós para nos manter miseráveis. Mas eu não me importo de viver miserável. E é isto que se está a fazer. E não só se saca o dinheiro à classe média para se manter esta base de votações, esta base de voto, como ainda por cima, aqueles que o distribuem sacam grande parte para eles. Isto é o que está aqui a ser dito. Não é verdade? Continuemos. O Chega não descansará enquanto não puser fim ao asfixiante sistema de extorsão montado em Portugal para drenar quase todo o poder da esfera dos cidadãos para a esfera do Estado. E é isto que o Chega está a querer combater, é acabar com este controle excessivo do Estado ao cidadão. Poder e recursos financeiros dos cidadãos para a máquina do Estado em pequena parte, mas para os bolsos daqueles que têm nas suas mãos as alavancas da máquina do Estado na sua quase totalidade. Ok? É mentira, não, vocês estão contentes com isto? Eu não estou, eu concordo com eles. Mas diz mais sobre as bases políticas. O Chega não veio para mudar o mundo. Esse eterno e dramático tropismo das várias esquerdas, que já custou mais de 100 milhões de mortos. A esquerda já custou muito mais do que 100 milhões de mortos. Os stalins, os chineses, o Mao Tse-tung. Quantos é que já não terá limpo o nosso amigo Kim Jong? Enfim, tudo. Enfim, vão olhando para a história e vejam as esquerdas, os comunismos, quantos cidadãos não limparam durante a história, ao longo da história. Portanto, não veio para isto, não veio para mudar o mundo, mas seguramente que veio para reformar este sistema que está lentamente asfixiando o país, não é verdade? Capaz de não ser. Bom, o que mais é que eu aqui identifiquei interessante? Uma das coisas que eu ouvi também nesta questão da semana passada, em que havia lá umas coisas sobre a genética, vejam bem, eles até põem a diferenciação na genética, portanto isso devia desaparecer, não desapareceu, continua aqui, em determinado ponto, na página número 10 do PDF, mas que está também no site. Diz ele, entre elas há apenas diferenças de grau, na medida em que umas acentuam a necessidade do Estado de criar essencialmente condições de igualdade à partida. Condições de igualdade à partida, o que é visivelmente impossível, dadas as variáveis genéticas e as diferenças culturais das famílias. Continua aqui, não apagou, continua exatamente da mesma maneira que estava anteriormente. Depois temos, aqui no ponto 3, como tentar fabricar a igualdade.
Várias são as medidas usadas para, através de uma ação permanente do Estado, tentar manter uma igualdade sempre fictícia. São as mais usuais, 2 pontos. O imposto progressivo, tentando nivelar os rendimentos e penalizando quem mais riqueza cria para a comunidade. A direita moderna defende uma taxa única ou mesmo a ausência de imposto sobre o trabalho. Vocês ouviram bem, ou mesmo a ausência de imposto sobre o trabalho. Ele diz mais à frente, se eu ainda tiver pica para continuar aqui a falar, que dos 7 a 8 meses de pagamento que os cidadãos têm que fazer para o Estado, ele propõe não mais de 45 dias por ano. Então este gajo quer roubar-nos, quer-nos fazer mal, com 45 dias por ano, passando de 7 a 8 meses do nosso trabalho, só quer 45 dias do nosso trabalho por ano, e ainda assim acham que o homem está mal, está errado? Bom, não sei se lá chegaremos. Outra hipótese é o imposto sucessório. Portanto, são várias as medidas usadas para, através de uma ação permanente do Estado, tentar manter uma igualdade sempre fictícia, não é? Outro, que é o imposto sucessório, ainda hoje de taxa elevada em muitos países, utilizado com o mesmo fim do imposto progressivo, que a nova direita não aceita, uma vez que penaliza, de facto, a liberdade de cada um dispor, como entender daquilo que é seu. Mas que história é esta? Se eu morrer, as minhas filhas vão ter que pagar o imposto? Porquê? Na Espanha eu acho que ainda é pior, mas eu nem vou falar na questão de Espanha, não vão estes gajos serem idiotas e pensarem que também podem fazer a mesma coisa em Portugal. Bom, outra. A progressão em carreiras por mera antiguidade, isto é outra forma. A progressão em carreiras por mera antiguidade, independentemente do mérito, dos resultados e da capacidade demonstrada. Vocês não ficam lixados, putos da vida, como dizem os nossos irmãos brasileiros, puto da vida, quando eu vejo um colega meu que não passa a vida a coçar as bolas, não faz um corno e vai ganhar exatamente a mesma coisa que eu ganho ao final do mês. Vocês não se sentem incomodados com isso? Hã? Eu sinto-me. E aquilo que ele diz é exatamente isso. Isto é uma outra forma de mantermos o nível. Claro que é um nível por baixo, não é? Não é um nível como deve ser, é um nível por baixo. Vamos nivelar a sociedade por baixo. Pelo mais arrasca, digamos assim. Bom, não aceita uma vez... aquilo que é seu. É uma forma de uniformização e de tratar por igual o que é diferente, o que não é aceitável. Outra, a uniformização dos salários segundo o lema a trabalho igual, salário igual, independentemente também do mérito, dos resultados e da capacidade demonstrada. Isto tem que começar a entrar na equação social. Nós temos que estar preparados, e acreditem que nos Estados Unidos, por exemplo, isto acontece, vocês têm que estar preparados para ganhar de acordo com as capacidades que demonstrarem, com as capacidades que tiverem, com aquilo que estiverem a produzir. Vocês valem por aquilo, pelo valor que trouxerem ao mercado. Se vocês não trouxerem um corno de valor ao mercado, porque é que vão estar a ganhar a mesma coisa que os outros que trazem o valor? Não faz o mais pequeno sentido. Temos que nos deixar dos amantes, dos donos das empresas e dos amigalhaços e dos políticos amigos. Isto não leva a lado nenhum as empresas. As empresas avançam e crescem ao mercado de acordo com os produtos e com a eficácia dos produtos e do suporte que lhes é dado. É assim que as empresas crescem. Não é pagar salários ao irmão do tio e ao primo do padrinho porque precisa de um emprego e não sei o que. Isso não funciona. Isso é só para sugar recursos. Bom, qualquer homem... ele elogiou da diferença. Isto foi uma das coisas que eles também andavam a dizer. Vejam bem, eles agora até dizem que há diferença entre as pessoas. E dizia o Carlos Narciso, como vocês se lembram, agora os pretos não vão ter os mesmos direitos que os brancos, as mulheres não vão ter os mesmos direitos que os homens. E por aí fora. O elogio da diferença. Qualquer homem é único e irrepetível. Eu acredito que as mulheres sejam a mesma coisa. E sendo único e irrepetível, é diferente de qualquer outro. Não há dois homens iguais. Da mecânica quântica à psicologia evolutiva, passando pela biologia, pela etologia e pela genética, todas sublinham que a vida se estrutura sobre a diversidade, que a evolução se estrutura sobre graus de complexidade crescente e que a homogeneidade, a indiferenciação e a massificação são sintomas de uma
irrecuperável entropia nos sistemas vivos, ou dito de forma mais corrente, são degenerativas e preludiam a morte. Ou seja, a massificação, o sermos todos iguais, o não aceitarmos as nossas diferenças e, inclusivamente, incutirmos no ser a não diferenciação, leva ao aniquilamento da raça, da espécie. Não é assim que funcionam as sociedades. A todos os níveis. Ele aqui fala, inclusive, de etologia. Etologia é o estudo do comportamento dos animais. Nada disto, esta forma de encarar sociedades mesmo de animais irracionais, nada disto funciona. Para que os sistemas funcionem e progridam e se desenvolvam, tem que haver diferenciação. Nós temos é que saber aceitar essas diferenças. Não é anular as diferenças, é aceitar as diferenças. E é aqui que este homem, que este partido está a lutar. E a realidade é esta: cada homem recebe um património genético que é único. Cada um de vocês que aí estão neste momento a fazer comentários, eu não estou a ver os vossos comentários, mas eu já vou ver. Cada um de vocês é um universo único e que não vai nunca conseguir-se replicar. Não há outra pessoa igual a vocês. Vocês são perfeitos na forma como são. Vocês foram feitos da forma como são por uma razão específica. E eu aplaudo a vossa existência e luto para que vocês existam com as vossas diferenças. Não quero é que queiram que eu passe a ser igual a vocês, nem vocês igual a mim. Cada um de nós é uma flor neste jardim da existência. E é na diferença de cores que a beleza se faz. E é isto que este homem diz. Um mundo de homens exatamente iguais a poder ser construído seria um mundo logo estagnado, em breve condenado ao retrocesso e a prazo ao desaparecimento. A diferença entre os homens é o motor da história e daqui diretamente decorre que defendamos uma eurointegração contra uma eurodiluição. E integração. Vamos integrar todas as diferenças. Vamos entender-nos como diferentes. Eu sou branco, tu és preto, tu és vermelho, tu és mulher, tu és anão, tu és seja o que for. Não interessa. Todos nós somos importantes. Dentro da nossa área, dentro da nossa especificidade, temos alguma coisa a dar à sociedade, temos alguma coisa a ajudar com que esta sociedade se desenvolva. Esta é a nossa importância. Por isso a estupidificação, o nivelamento por baixo, isto é o que o marxismo quer, que é para poder controlar facilmente a sociedade e haverem as elites que têm o seu bom, como nós vemos neste momento. O que é que acontece em Portugal? Não é isto, as elites a viverem do bom e a manterem o resto da população na desgraça e no desespero e no suicídio. Vocês já viram, por exemplo, o que este país permitiu que se fizesse no BES? O roubo que foi feito àqueles homens. Pessoas que vieram para a França, para Bélgicas, para Suíças, durante 30, 40 anos, poupar o máximo, não comer fora, comer às vezes o pão que o diabo amassou, educar os filhos com uma dificuldade enorme para conseguir poupar alguma coisinha para pôr num banco, para depois irem para Portugal acabar os seus dias. E roubaram-lhes o dinheiro todo. E não há ninguém que esteja ainda dentro. Então, mas é esta sociedade que nós queremos? Não é segundo aquilo que esta gente pensa e não é segundo aquilo que pensa o Alfredo. Por isso, estes homens fazem sentido. Mais coisas. Da pessoa aqui há uma série de princípios fundadores do homem que criou a civilização ocidental. E então ele põe aqui, por exemplo, a firmeza por oposição à neutralidade, a clareza de decisão por oposição ao pântano do consenso, o rigor das palavras e dos conceitos em política por oposição à fluidez, que é tudo e o seu contrário. Ou seja, eles falam tudo e têm sempre qualquer interpretação que se lhe possa querer dar. Eu disse isto, mas não era isto que eu queria dizer. Eu escrevi isto na lei, mas a lei queria, na verdade, dizer isto. O que é isto? A exigência consigo próprio e com os outros, por oposição à desculpabilização como filosofia de vida. Ou seja, sermos responsáveis por aquilo que nós fazemos, sermos responsáveis por aquilo que nós dizemos, assumirmos e termos orgulho na pessoa que somos. Porque aquilo que fazemos e a forma como agimos dá-nos orgulho. A nós e àqueles que nos educaram. E, inclusivamente, ao país,
ao qual nós pertencemos. A responsabilidade individual por oposição à mística, responsabilidade coletiva. É isto. Nós pensarmos, a culpa é deles, mas eu, quando vou na estrada, deito papéis para fora do carro. Quer dizer, o ambiente está uma merda, está uma desgraça, está tudo sujo, mas eu não limpo, eu sujo mais, eu até estrago, se uma coisa começa a não funcionar bem, até deito fora e compro um novo. Quer dizer, então, e a tua responsabilização? Qual é a responsabilização da Greta e dos seus papás? Vocês já viram em que meio é que eles vivem? E, enfim, mas não vamos agora falar da Greta. Há outras Gretas mais interessantes. Outro, o equilíbrio entre direitos e deveres por oposição a uma generalizada concepção do mundo em que os direitos são meus. Os direitos são todos meus, mas os deveres são do outro. E este homem também não concorda com isso. Os direitos merecidos por oposição aos direitos adquiridos. Fabuloso. Direitos... e agora reparem, mais uma razão pela qual eles andam aí todos a mexer-se nas cadeiras com iterícia e com comichões em sítios menos próprios. Direitos adquiridos para todo o sempre são sempre direitos de uns em detrimento dos direitos de outros. Direitos dos que chegaram primeiro contra os direitos dos que legitimamente querem ter a sua oportunidade de entrar. Direitos da pior das elites, a elite dos meramente instalados, que se define apenas porque já se lá está. Aliás, por isso, enfim, não sou só o que digo, muitos de nós dizemos, aqueles indivíduos que neste momento são líderes políticos, o que é que tiveram que vender da sua alma para que os seus pares lhes tivessem permitido lá chegar? Como é que eles se venderam? Porque nitidamente venderam-se. De alguma maneira. Estou errado? Os líderes do PCP, quando chegam ao líder do PCP, o que é que eles venderam? Do CDS, o que é que eles venderam? Do PSD, o que é que eles venderam? Do PS, o que é que eles venderam? Já não digo do PAN, que esse entrou há pouco tempo também, a partir do momento em que começou a fazer da sua bandeirinha as ideologias de género, os LGBTIs e parveiras dessa maneira, pronto, já se percebeu onde é que eles andam. Mas pronto, há de haver, andar na mesma área. Do Bloco de Esquerda é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O que é que eles venderam? Como é que eles se venderam? Pensem nisto. Por isto, escrevi aqui, por isto temos os que já lá estão a unir-se contra o Chega. Porque eles já lá estão e não querem sair. Estão... E agora, este gajo põe-nos daqui para fora. Aquilo que tanto nos custou a manter aqui com os nossos amigalhaços aqui pelas jotinhas e tal, que eu arranjei umas amigalhaços e tal, e fomos aqui aliando para lixar os outros, que é para sermos nós a ganhar, a estar lá e controlar a coisa, não sei o quê. O gajo chega aqui agora e saca-nos esta merda toda, e o que é que a gente vai fazer à puta da vida? Nós não valemos um corno? Será isto que estes gajos pensam? E será esta a realidade? Será que aqueles que conseguiram estar no topo desta pirâmide social que nos controlam e que nos escravizam, será que eles têm mesmo a consciência daquilo que eles são, são os zero à esquerda, são os nada, são os inválidos mentais, tendo em conta que não estão a ajudar os seus cidadãos a crescer e a desenvolverem-se, não estão a ajudar a sociedade a desenvolver-se, não estão a ajudar os verdadeiros desvalidos a terem algum conforto, não estão a ajudar aqueles que procuram e que lutam a conseguir encontrar o seu caminho. Estes indivíduos só estão a ajudar-se eles próprios e à sua elitezinha e às suas relações podres para se manter tudo igual. Será que eles têm consciência que eles, na verdade, vão sair desta vida sem nada? Sem nada, porque, na verdade, quando eles estiverem a morrer, eles estiverem a ver a sua vidinha a passar à sua frente, será que eles vão ter orgulho nas pessoas nas quais se tornaram? O que é que vocês acham? Muito bem, sim senhor. O que mais? Do Estado, das funções, já vou quase numa hora. Quando chegar a uma hora eu acabo com isto, companheiros. Portanto, não se preocupem que é mais um bocadinho. Mais, das funções autorreguladoras e de gestão do Estado. O Estado, no seu ponto C, não eliminei tudo, senão não saímos daqui hoje. O Estado libertará os escravos que todos somos em versão light e pós-moderna. É inaceitável que o cidadão comum, o assalariado, trabalhe em média 7 a 8 meses ano para o Estado.
é pura escravidão. É o Estado que terá de adaptar os seus custos de funcionamento à disponibilidade dos cidadãos e não os cidadãos que terão de adotar as suas vidas a uma sempre crescente voracidade do Estado. O Estado cada vez abre mais a boca, está cada vez com mais fome, tem que sacar cada vez mais ao cidadão. E estes homens dizem que não concordam com isto. Não concordam que nós trabalhemos 7 a 8 meses por ano só para dar o dinheiro todo ao Estado. Isto é inaceitável, é incompreensível, isto não é um Estado, isto é um dinossauro que só quer é abrir a boca e engolir tudo o que deve aparecer à sua frente, e cada vez vai abrindo mais a boca, porque ele sabe que, na verdade, ele ainda vai continuando a ter gente para papar, e enfim, a felicidade das pessoas para comer, eles estão-se borrifando para nós, pá. 7 a 8 meses temos nós que pagar para este Estado, que está cada vez com mais fome, cada vez criam mais grupinhos e mais secretários de Estado e mais ministérios e mais assessores e mais motoristas e mais viagens ao estrangeiro, para mais reuniões, para mais instituições, para mais entidades, tudo a ser pago pelos trabalhadores. Isto não tem fim. A fome desta gente não tem. E é isto que este homem diz. Isto é inaceitável. Está errado, não está? Vejam lá, os que já lá estão, todos borradinhos de medo. Se este homem ganha visibilidade a sério. Continuando. É o Estado que terá de adaptar os seus, já li, os custos do Estado, era isto que eu disse há bocado. Os custos do Estado terão de baixar até que cada cidadão não precise de ultrapassar os 45 dias de trabalho para a comunidade. Portugal não é exceção no mundo desenvolvido. Mas já que tivemos a honra de ser o primeiro país a abolir a escravatura, perdão, sejamos os primeiros a abolir esta neo-escravatura light e pós-moderna, mas não menos insuportável. Eu ficava por aqui. Temos 56 minutos de conversa. Vocês, com isto, já têm muito que vos faça pensar. Eu tenho aqui mais uma série de coisas iluminadas. Faço num outro vídeo. Vão ficar por aqui. Digamos que esta é parte 1, depois eu faço a parte 2. José Gonçalves, pá, tens razão, pá. Olha, Gonçalves, eu acho que te enganaste do teu número. O teu nome deve ser Gonçalves com C cedilhado, não é com S, não. Fizeste bem um Henrito, companheiro. Tanta gente atrás da Greta e tanta Greta com fome. Tens razão, Henrique. Esta foi um bocado rasca, pá. Vá lá. Centros pequenos detalhes para acordar quem não sabe, exatamente. Ora, vamos pôr aqui uns comentários, vamos lá. Sobretudo os primeiros, que a malta lá de cima... Deixa-me lá ver se eu consigo ir lá para cima. Vamos lá ver o que é que vocês andaram para aí a dizer. Agora vou passar aqui uns 5 minutos a olhar para aquilo que vocês têm. Maria José Santos, força para a frente é que é o caminho. Isto dá ou não dá? Está. Bela Maria. Jorge Lobo, obrigado, Jorge. Força, amigos, estamos contigo, vamos a isso. Há um livro muito giro sobre o PS, chamam-se Contos Proibidos, será? Contos Proibidos, salvo erro. E anda para aí em PDF, vão ler esse livrinho, é muito giro. Para a frente é que é o caminho, diz a Maria José Santos. Já tínhamos aqui mostrado uma da Maria José. Ok, já mostramos isto. Não dá nada para baixo. Ok, isto aqui é a repetição. Mas isto não anda para baixo. Anda ou não anda? Força amigo, estamos contigo. E concordo muito com o que aqui tem dito, não só sobre este novo partido. Mas não há ninguém que esteja contra. O Estado impõe o custo dos serviços públicos não para servir o povo, mas sim para somente objetivos partidários, diz o José Maria, tal e qual. Também já não vota há mais de 30 anos, mas isso é que está mal, Joaquim, não podes fazer isso. Tens que ir lá votar. O Estado é o maior empregador, que não devia ser. Quem esclarece os distraídos do Chega a acabar com a sua educação como se isto fosse possível. O sistema já o fez. Acho que é mais o assunto que não querem falar. Exatamente, na verdade, eles já destruíram o sistema de saúde e de educação. O problema é que nem acredito nas seleções de votos. Bom, o Estado emprega o maior número de clientes eleitorais. Já vi isto, mas isto está-se a repetir.
Os corruptos continuam a ser eleitos porque corrompem os clientes eleitorais com a distribuição da riqueza. Bom, é verdade. Casa AR, que devia ser a casa de todos os portugueses, que são os representantes dos votos, a quem lhes deu o seu voto, virou uma casa de prostituição de negociatas desde o 25 de Abril, porque os verdadeiros heróis dessa revolução de cravos estão no esquecimento dos portugueses, obviamente. Os impostos devem ser conseguidos através do consumo dos rendimentos, que são a distribuição da riqueza. Bilhões não existem, bilhões não existem em português, Nelson, com esta é que me estás a lixar. 1.000 milhões, 18 mil milhões, bilhões existem em português, então não existe. Depois começas por atacar a ideologia de esquerda, para depois falares mal do sistema capitalismo, para depois falares mal do sistema capitalista e neoliberalista. Eu não falo mal do sistema capitalista. O sistema capitalista é o melhor sistema que eu conheço dentro de todos os existentes neste momento. Mas aquilo que se passa em Portugal é mesmo o sistema neoliberalista a funcionar em pleno. Qual é a dúvida? Afinal, que história é essa? A história também não percebo. Qual é a tua dúvida? Isto acontece no Estado português, a letra, ok, muito bem, diz o Ricardo, tem calma quando falas de Mao Tse-tung e do Stalin, não te, convém falar do Pinochet do Chile e da terminalidade mais sanguinária da América do Sul, na Argentina, com saldo de 30 mil mortes. O que é que são 30 mil mortes para o Stalin? Os Stalin foram 60 milhões, salvo erro. Esses jornalistas são fantásticos. Numa intervenção do Chega, a reação do comentador André Ventura, no fim da intervenção, não teve palmas nem pedido de esclarecimento. Claro que não tem. Ele não pode ter pedido de esclarecimento nem palmas, obviamente, numa casa onde todos eles andam a comer do mesmo, não é? Muito bem, José Gonçalves. Os fascistas não estão incomodados com o Ventura. Isto é muito estranho. Claro, não estão incomodados com o Ventura. Todos aqueles que não estão a comer do sistema não estão incomodados com o Ventura. Todos eles. Só os que estão sustentados no sistema é que estão incomodados com o Ventura. Eles estão todos borrados, diz a Maria Inês. Tem calma, fala os maus. Já vimos, está a repetir, que giro. Estão rodinhos, corruptos, todos pendurados na Ponte Salazar, um bocado forte mais, Luís Filipe. Ok, João Tille, ótimas alegrias, vou partilhar este improviso. Ok, companheiro. Estás a citar o Chega, um partido que tem um programa que envergonha o maior neoliberalista, mas tem mais um partido que cita Goebbels. Onde é que cita Goebbels? Desculpa lá. Onde é que ele cita Goebbels? Diz-me lá, Nelson de Sousa, onde é que ele cita Goebbels? Tens que mostrar isso. É verdade, eles só lá estão pela mediocridade. Venderam, não compraram com o dinheiro dos outros. Não sei o que é que estava a dizer nessa altura. Se formos falar de corrupção, temos 45 anos para falar aqui. Foi um gangue de ladrões que se instalaram em Portugal a assaltar os portugueses. É isso mesmo, Trocado. É isso mesmo. Jorge Lobo, não sei do que é que estás a falar. Cita onde, em que página? Se me disseres do que estás a falar, aí mais para baixo vou ver. Eu logo te digo... Pois, estás a falar do Goebbels, outro diz do Goebbels. Efetivamente, eu também não vi. Se calhar há de haver aqui alguma frase que Goebbels também eventualmente terá dito, não sei, mas já agora gostava de saber. Eu gosto de aprender. Portanto, se essa nossa amiga puder dizer qual é a citação, também gostava de aprender. André Ventura contratou 6 a ganhar o mesmo que 1, porque a verba que vem da Assembleia da República para o gabinete é sempre a mesma, exatamente. É que as pessoas têm que começar a ver. Eu também fui ver essa informação, está aqui a dizer o João Tille. E aliás, quem quiser saber mais do Chega, o João Tille tem muita informação, porque eu tenho a ideia que o João Tille também está associado, é mesmo partidário do Chega. Portanto, se tiverem dúvidas, um dia destes eu até faço aqui um direto com o João também, em que possam vir aqui fazer as perguntas que quiserem e o João vai respondendo. O senhor deputado já acabou os 15 minutos. Isso foi há bocado. Aqui o José Gonçalves. Vamos lá ver aqui mais para a frente. Já Ramiro, tens o nome de um tio meu. Nelson, meu caro, andas aqui a mandar umas bocas foleiras. Diz-me até aqui a troco de quê? Recebes dinheiro do sistema por vezes aqui botar abaixo. Já agora diz-me como interview. Ok, isto é uma coisa um bocado para comprida. Força, abre os olhos ao Zé Povo. Ok, António, cá estarei. E o teclado inglês não existe com português. Não percebo o que é isto, é Gonçalves. Está bem, mas punhas C, caramba, ficavas com calvos, mas pronto, era mais aproximado. E mais, tu consegues pôr um C cedilhado num teclado em inglês. Que vergonha não sabes fazer isso, pá. Eu depois ensino-te.
embora gostava de uma explicação porque é que André quer acabar com o SNS das escolas públicas. É só ler o programa e percebem logo porquê. Gonçalves está certo em português antigo. Olha, eu não sabia dessa. Não sabia que Gonçalves em português antigo vai com essa. Obrigado, Zé. Olha, já aprendi mais uma. Francisco Avó, e ele também não. Ora, eles, os governantes, estão mal habituados, pois estão. Ricardo Silva, as duas palavras são corretas. Existem. Está aqui o Nelson a defender-me. Bilhão existe efetivamente, como eu dizia. Bilhão ou bilhão, exatamente. A palavra bilhão é a mais utilizada. Mas enfim. José Gonçalves, tema fascista, bananas baratas, temas capítulo, o preço sobe a 10, depende do mercado. Bananas, artigo de luxo. Acho piada colocarem o mal ao lado do Pinochet. Eu também acho, mas enfim. São tudo, vamos lá ver, são tudo ditadores. Nisso é verdade. Tanto o Mao Tse-tung como o Pinochet eram ditadores. Ponto final. Okay? Mas as ditaduras de esquerda mataram muito mais do que as ditaduras de direita. Isso não há mais pequena dúvida. Ora, acho piada colocarem o mal. Vou pôr aqui, que diz o David Vaz. Não, às vezes isto não funciona lá muito bem. Pá. Nós somos muito pacíficos. O primeiro-ministro envergonha um país inteiro, um PS que prometeu um governo como cumpriu. Isto é os lesados do BES, que eu sinto muita dor do BES, tendo em conta as dificuldades de passarem os nossos imigrantes fora de Portugal. Não é? Se o povo já sabe, por continuar a votar nos mesmos. É pena, Jorge, pois é. É pena. É pena. Ele quer acabar com as escolas públicas porque as escolas públicas não têm que estar a indoutrinar o cidadão para pensar de uma forma igual. As escolas têm que promover o crescimento, o desenvolvimento pessoal dos cidadãos para que eles consigam dar o seu melhor dentro do potencial que cada pessoa tem. O potencial que cada um de nós tem que ser, tem que estar às ordens, digamos assim, da sociedade. A sociedade tem que poder contar com o Alfredo poder fazer vídeos, por exemplo, a dizer aquilo que pensa. E se eu fosse uma pessoa que pensasse, se calhar, como a maioria das pessoas, fazer vídeos, expor-me, é feio, é mau, depois as pessoas atacam, põem processo de tribunal, parece que agora está-me a chegar aí um processo de tribunal de Portimão. Palpita-me que tem a ver com aquela brincadeira que houve com o incêndio em que eu estava a fazer um direto com um desgraçado que tinha sido apanhado no incêndio e a GNR os invadiu lá para dentro para irem à procura de marijuana. Palpita-me. Mas pronto, eu não posso ter medo, por exemplo, e é uma das coisas que eu aprendi desde há muito tempo, eu não posso viver com medo, eu não sei viver com medo. E as pessoas se deixarem o medo de lado, se considerarem que viver com medo não é uma forma de viver, e nós tivemos uma rainha, não me lembro agora de qual foi a rainha, que disse exatamente isto: mais vale ser rainha um dia que serva a vida inteira. Estavam eles sitiados pelos arrebentem connosco já. Mas enquanto eu for vivo, eu vou dar o máximo do meu potencial das coisas que eu sei que consigo fazer e vou continuamente procurar nova informação para eu continuar a desenvolver o meu potencial enquanto humano. E é para isto que as escolas têm que servir. Não é para prepararem pessoas para irem trabalhar para outros. Foi basicamente o que fez o Rockefeller quando instituiu este sistema de educação, em 1913, salvo erro, instituiu isto, que precisava de trabalhadores, ele não precisava de gente que pensasse. Precisava de trabalhadores. E foi neste sistema que todos nós fomos educados, que é entrarmos pela primeira classinha, irmos sendo, preparando a nossa mente para tirar um bom emprego, um bom cursinho, que é para depois ir para uma boa empresazinha, para teres uma boa reformazinha e por aí fora. Isto não faz mais sentido. Isto é um plano completamente falhado. Vejam como é que está a acontecer com a maior parte dos trabalhadores. Eles não enriquecem, não se libertam deste jugo com este plano. E foi este plano que nos vendem assim, que nós saímos da casca do ovo, que é meterem-nos num sistema educativo que a única coisa que faz é fazer-nos pensar que nós não somos suficientes, que nós somos fracos, que nós erramos muitas vezes e que talvez tenhamos sorte de alguém talvez nos dar um empregozinho para nós sobrevivermosinho. É tudo muitozinho, pequenininho, porque nós somos tudozinho, de acordo com o que o Estado pretende fazer de nós, que é para nos poder controlar. Este homem vem um bocadinho contra esta corrente e isto encanta-me.
todos não, tu foste. Todos não, tu foste. Não sei o que é que queres dizer com isso. Andavam por aí uns meninos que perseguiam os políticos e pessoas de direita left eye, mas que, ok, aliás, Salazar instituiu o sentido obrigatório em 54, penso eu, um país que não conhece a sua história. Não, atenção. Vamos lá ver. Termos um sistema educativo obrigatório é importante. Agora, ser o Estado a controlar como vai ser o ensino dado, ou ter eles próprios terem as escolas debaixo do seu jugo, isso é que não faz mais pequeno sentido. Ele está ali para regulamentar. Não é para ganhar dividendos do sistema educativo. Isto não faz mais pequeno sentido. Ok? E é isso que eu estou a dizer. Vamos ser todos patrões. Por que razão é que não podemos ser todos patrões? Por que razão não podemos ser todos patrões? Sobretudo numa altura em que cada vez mais a robótica está a substituir tudo aquilo que é os trabalhos corriqueiros, os trabalhos repetitivos. Cada vez mais temos isso. Por razão, é para aqui que nós vamos. Aliás, os estudos dos anos 30 diziam que nós agora só necessitaríamos trabalhar meia dúzia de horas por semana. E estudos que foram feitos mais profundos, e aliás está agora a acontecer, há países que estão a reduzir os horários de trabalho. Salvo erro, a IBM reduziu o horário de trabalho em 40%. As pessoas não deixaram, a Toyota, salvo erro foi a Toyota, e as pessoas não deixaram de produzir exatamente o mesmo. Portanto, tudo isto não faz sentido. Este homem é capaz de vir mexer um bocadinho nisto. Estavas a responder ao Carlos, ok, que disse que o Salazar acabou com a escola pública, tal como agora o Dr. Ventura quer, segundo o Dr. Carlos Sousa. Ninguém quer acabar com a escola. Agora, com a forma como a escola é disponibilizada ao cidadão, eu acredito que sim, e que faz sentido. Mas pronto, João Tilly, um dia destes fazemos aqui um direto e tu também, até porque o João Tilly é professor, e tenho a certeza que em relação à área de educação, ele tem muito mais a dizer do que eu. Isso aí não tenho mais pequena dúvida. Aliás, em todas as áreas, todas estas áreas, vão haver pessoas muito mais indicadas para falar e desenvolver estas áreas do que eu. Eu nem sequer eu nem sou político, eu não tive nenhuma formação na área política. Mas gosto de ler umas coisitas, nada mais do que isso. Bom, é isso mesmo, a indoctrinação cultural marxista nas escolas públicas, é isso mesmo. Tem que se acabar com isso. Bom, meus caros, gostei muito de estar aqui, gosto muito de dar este serviço público a todos aqueles que têm interesse nisso. É sempre um prazer. Vamos continuando a conversar e, sobretudo, não se esqueçam que emigrar, como vocês podem ver, não é esquecer. Até ao meu próximo vídeo.